Fala pessoal, tudo certo? Olha, 2026 já começou com tudo. A gente já viu aí um país invadir o outro, sequestrar o presidente. Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje. Com certeza 26 vai ser um daqueles anos que a gente vai ver o mercado cripto vir o holofote de novo e trazer coisas para o mercado também. Então, nessa série de papos que a gente está fazendo com especialistas, eu vou trazer aqui para o palco um dos caras que começou lá atrás, assim como eu, dentro do mercado cripto, tem uma bagagem gigantesca aqui dentro desse mercado, vai poder contribuir muito com a sua visão sobre o que vai ser esse 2026 para o mercado cripto. Seja muito bem-vindo aí, muito obrigado, Orlando Telles, aí, por estar comigo nesse bate-papo. Sou muito grato de ter você na minha jornada dentro do mercado cripto e queria te dar as boas-vindas já jogando a pergunta para você, meu caro. Como que foi a sua leitura aí de 2025, né? Como que você traça uma retrospectiva desse ano que acabou recentemente? Opa, cara, como é que você tá? Pô, primeiro prazer aí estar batendo papo com você, com a sua comunidade, de modo geral. Pô, a gente se conhece aí já há bastante tempo, né? Já troca bastante figurinha junto. E sempre é bom conversar com uma pessoa que também tem mais experiência dentro do mercado, que eu acho que as visões e o amadurecimento como analista, elas vão acontecendo ao longo de toda a jornada. Então, sempre você vai conseguindo construir ideias muito boas. Bem, sobre 25, eu acho que 25 foi um ano muito misto em alguns aspectos, né? Ele ele foi um ano que nós construímos expectativas talvez mais altas. Acho que isso é uma coisa geral. Todo mundo no mercado construiu essas expectativas, muito porque a gente viveu um ciclo de 21 baseado, né, numa liquidez muito maior do que esta, e a consequência de uma liquidez muito maior que essa foi que você tem a seguinte questão. 21, nós vivemos um ciclo que era muito fácil fazer dinheiro. E todo mundo esperou que 25 fosse da mesma forma. Então, 21, você não precisava raciocinar muito, você não precisava pensar muito, você simplesmente colocava dinheiro lá e a multiplicação ela vinha com uma certa facilidade. Então, você bater, por exemplo, o Bitcoin em termos de performance era uma coisa fácil, era uma coisa simples. Você precisava assumir um pouco mais de risco, a lógica de assumir um pouco mais de risco dentro do mercado ali prevalecia. Quando a gente vem para o contexto de 25, é interessante a gente reparar que essa lógica ela morre. E ela não morre só no mercado cripto, ela morre no mercado tradicional também. Sempre quando as pessoas me questionam, pô, Orlando, por que altcoins não performaram tanto quanto todos nós esperávamos? E a resposta é bem simples. Se você olha para o mercado financeiro tradicional, por exemplo, você tem o Magnificent Seven performando muito mais do que o S&P 500, e o S&P 500 performando muito mais do que o Russell 200, que assim sucessivamente, que são ali níveis de risco. Então, se você vai subir no nível de risco, por exemplo, do mercado de ações americanas e diminuindo, né, ali o tamanho das empresas, você percebe que também a performance foi menor. Ou seja, se você parte desse suposto, né, que o quanto mais risco assumir, mais performance eu deveria ter, a gente vê essa falha no ano de 2025, e tudo isso está associado ao fato que a gente teve um ciclo de liquidez global, onde essa liquidez foi muito menor do que 2021. Então, eu brinco que 25 foi uma ressaca do que a gente viveu em 2021. É quase como se eu tivesse sido numa festa muito bacana em 2021, pô, fez ali todas as loucuras, e aí você criou a expectativa, porque daqui a alguns anos teria uma nova festa como aquela, e quando você vai, como você já tinha uma expectativa muito alta, você se decepciona. E eu acho que essa é a sensação, esse é o gosto que 2021 tem para a maioria das pessoas. Do meu lado, foi um ano que, sinceramente, ele não foi perdido muito por conta de ter aprendido a lidar com esse ciclo. O que eu tirei de conclusão no início de 25, quando a gente teve aquele crash ali das tarifas do Trump. Eu estava muito posicionado no mercado, mais do que eu deveria, não realizei tanto quanto eu gostaria, eu tinha realizado apenas 15% do meu portfólio na época, e eu olhei para aquilo tudo e falei, nossa, vacilei, errei, e deveria ter realizado mais. E só que ao mesmo tempo eu olhava para o mercado e falava, tá tudo bem, esse mercado vai se recuperar, eu vou ter a oportunidade de realizar mais do que o esperado. E dito e feito, eu pude depois ter a oportunidade, ali em agosto, setembro, eu fiz uma realização de mais 50% no portfólio. Isso dele abriu um precedente muito bom, segurou muito a performance, fez o ano de 25 foi o seu ano bom, porque somado a isso, ele teve ali algumas operações envolvendo teses que andaram bem, como Hyperliquid, como AVE.
E agora eu acredito que a gente ainda esteja vivendo a consolidação de 25. Eu realmente ainda penso que nós poderemos ter mais uma puxada de alta. Então, para mim, assim, acho que 25 tem esses dois sabores. Tem esse sabor de decepção, da ressaca de 21. Acho que não existe um analista que eu tenha conversado que não ficou decepcionado. Talvez o cara que fez ali mais airdrops, foi mais pro on-chain, ganhou um pouco mais de dinheiro. Mas mesmo esse cara queria ganhar mais dinheiro, acho que todo mundo do mercado cripto da ecosistema um pouco queria ter ganhado mais dinheiro. Ao passo que eu acho que se eu fosse falar uma palavra de ordem para 26, assim como deveria ter sido uma palavra de ordem para 25, e pelo menos no meu 25 no meio para em diante foi realização de lucros. Esse ciclo foi um ciclo que se mostrou que a gente estoura, consolida e você deve realizar lucros. Se você vê um estouro do mercado, você entra em euforia, você entra naquele modo frenesi, como muitas pessoas no mercado entraram em agosto de 25, você vai perder dinheiro. Então, tenha uma atenção, tenha uma compreensão muito clara disso. Eu acho que esse é para mim, a principal questão que toda pessoa deve levar para este ano de 25. E 2026, cara, como que estão as suas expectativas desse mercado agora? Cara, eu acredito que 26 vai ser um ano bom no seu início. Eu penso que. Eu não vejo a gente caindo abaixo dos US$ 60.000 antes da gente subir acima dos 100. Então, a minha expectativa ela é mista. Eu acredito que o primeiro semestre de 26 vai ser um semestre bom. Pretendo fazer boas realizações e proteções para o meu portfólio e espero um final de 26 talvez com um tom de oportunidade. Para mim, eu acho que tem duas coisas que são fechadas na minha mente. É a parte dos US$ 100.000 fazer proteção no meu portfólio. Eu acho que o cara que ele não estiver trabalhando com proteção ao longo do ciclo, ele está errando. E, ao mesmo tempo, depois, para mim, Bitcoin abaixo de US$ 80.000 é uma compra muito óbvia. E aí você construir um portfólio interessante a partir dos US$ 80.000 tem uma chance muito alta de permitir que você dobre ou mais que dobre o seu portfólio em 3 anos. Então, eu acho que é uma janela de oportunidade bem, bem interessante. Cara, a pergunta que acho que toda vez que a gente chega nessa altura do ciclo acontece, e agora está mais latente, é a questão do ciclo de 4 em 4 anos. Como que você está vendo isso? Existe esse ciclo? Ele vai continuar? E por que sim, por que não? Cara, eu não acredito em ciclo de 4 em 4 anos. Eu acho que essa é uma tese que eu defendo desde ali de 2020, quando a gente teve a questão da liquidez global. Para mim, 2020 foi uma prova disso. Né? Muitas pessoas colocam, 20, o respeito aos ciclo de 4 anos não respeitou tanto. A gente, na verdade, ficou extremamente vendido em relação à política monetária na pandemia. Se não existe aquela política monetária da pandemia, sinceramente, não tinha tido aquele ciclo de alta, como muitos colocam. E eu vejo a mesma leitura para 25. Eu acho que 25 vai ser 25 foi um ano que quebrou alguns desses paradigmas e 26 irá confirmar essas quebras. E para mim isso só traz uma questão de amadurecimento do mercado. Uma coisa que é muito clara na minha jornada, pelo menos como analista, é o seguinte: você percebe que existem dois tipos de analistas dentro do mercado. Existem analistas que eles amadurecem com a evolução do mercado cripto, e existem analistas que ficam travados. Vou dar um exemplo bem prático. A gente vem de uma geração de 17, uma geração de maximalistas, uma geração que em 17 não existia altcoin. Acho que você se recorda muito bem disso. Por exemplo, quando a gente falava em 17 de investir, por exemplo, em Ethereum, você era considerado um herege, um maluco, uma pessoa que não fazia ideia do que você estava fazendo. E, sinceramente, a pessoa que teve capacidade ali em 17, 18, 19 de compreender o Ethereum no aspecto de alteração, na época que a gente ainda discutia Ethereum 2.0, etc, 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 essa pessoa fez muito dinheiro. Por exemplo, eu tive a oportunidade de comprar Ethereum a US$ 70, US$ 80, um ativo que hoje já bateu seus US$ 4.900. Então, você consegue ver ali o ROI do que uma simples ação de ter aberto a mente lá em 2020 faria. E isso não foi consenso. Acho que isso é uma coisa engraçada. Hoje é consenso Ethereum, Solana. Na nossa época, isso não foi consenso. Da mesma forma que hoje não é consenso a ideia que a gente não tem essa dinâmica de ciclo de 4 em 4 anos. Para a maioria das pessoas, isso é ainda uma heresia, vamos colocar dessa forma. E, mais uma vez, eu acho que vai ter dois tipos de analistas. Os analistas que compreendem que esse mercado amadurece
que esse mercado não aceita, não é uma religião, não é um negócio programático, porque ele agora tem influências externas muito significativas, e os analistas que não vão amadurecer. E, mais uma vez, isso vai abrir gaps, vai abrir oportunidades para quem souber se alocar. Então, para mim, o mercado cripto ele sempre vai ser assim. Se você, na vida, está buscando uma verdade absoluta, infelizmente, talvez investir no mercado cripto, para mim, investir de modo geral não é para você. Cara, e Altizo? A gente viveu 25 nessa expectativa de tudo, né? Acho que toda a liquidez aqui. Como que você reflete sobre a Altizo e qual o sabor que você espera que, não só de 26, mas daqui em diante, esse termo possa tomar? Cara, eu sou um cara muito posicionado em altcoins. Meu portfólio majoritariamente está em altcoins. E eu ainda acredito que nós teremos uma performance legal das altcoins. A questão é o como você trabalha a questão do altcoins. E aí esse como ele é muito importante ser entendido. Teve muita gente que alocou em altcoins no aspecto do hype, no aspecto da narrativa, e pura e simplesmente olhando para isso. Sinceramente, eu acho que essa pessoa vai tomar ferro. E, de verdade, grande parte das altcoins que as pessoas alocaram ao longo do ano de 25, elas não vão performar, elas não vão andar, elas não vão trazer um resultado interessante simplesmente porque a tecnologia não tinha estrutura. Vou dar um exemplo de um hype que teve ali no ano passado, que muita gente alocou e que, sinceramente, vai ter um hype que eu bati publicamente falando que, olha, eu não alocaria. Render. Render foi um exemplo desse. Render foi um ativo que performou super bem ali ao longo de 24. Muita gente entrou 25 pesado no ativo. Só que era um ativo que literalmente, assim, você fazia análise econômica do ativo, o ativo tinha, sei lá, 3 queimas de 3 render por dia ali dentro de toda uma dinâmica. E aí você olhava para aquilo e falava, cara, isso aqui não tá fechando a conta. E dito e feito, a gente teve um novo hype em inteligência artificial, mais voltado para agentes, mais voltado para estruturas, veio tese ali como ES15, Virtuals, etc., que tomaram ali à frente. Então, às vezes, o cara que estava esperando out-season, ele está lotado, por exemplo, de um monte de coin, um monte de protocolos ali de IA que não tem demanda real, não tem demanda estrutural. E a minha resposta para essa pessoa que está lotada desse tipo de coisa é, não vai ter out-season para você. A chance disso daí ter uma out-season é relativamente baixa. Por quê? Porque o mercado se tornou um mercado muito mais seletivo, o mercado eles tem uma liquidez muito mais direcionada, e nós não estamos, infelizmente, em 21, onde a gente tinha excesso de dinheiro no mundo. Hoje, em 25, a gente pode até ter um excesso de dinheiro em 26, mas não vai ser da forma tão drástica. E aí, para mim, entra o mérito de que você quer investir em altcoins? Beleza. Selecione boas altcoins. Aí você vai ter que buscar teses, por exemplo, que tem uma estrutura de compra, produtos bem validados, entre outras dinâmicas. Vou te dar um exemplo. Ó. O ativo que mais me ajudou em performance esse último ano foi Hyperliquid. Hyperliquid foi uma tese que a gente pegou em airdrop ali na minha comunidade. A gente, além de pegar em airdrop, a gente abriu uma posição muito boa com ela abaixo dos $10. E tudo isso porque a gente entendeu o modelo de negócios, estrutura e aquele momento do mercado. E hoje faz-se uma excelente performance. Então, para mim, esse o raciocínio, esse é o playbook para altcoins. Eu acredito que nós teremos performance em algumas altcoins, uma performance muito boa. Não à toa que eu ainda tenho uma posição grande neste mercado. Só que eu já entendi que não é sobre quantidade, não é sobre narrativa, é sobre você encontrar um bom ativo com boas estruturas econômicas e que ele faça sentido de vir a performar ao longo daquela dinâmica que você está posicionado. Uma das coisas no mercado cripto que foi prometida para 25 era a questão da regulação dos Estados Unidos e principalmente além da clareza regulatória, o mercado que abraçaria mais o mercado cripto ali, dado a eleição do Donald Trump. Então, as promessas nesse sentido, elas avançaram bastante. Mas eu queria pegar um pouco da tua leitura. O que você acha que isso destravou em 2025 e vai destravar ao longo de 2026 no quesito de regulação dos Estados Unidos? Cara, para mim, esse movimento todo, ele me dá uma paz muito grande, que é a seguinte paz. Eu sei que o nosso mercado vai morrer mais. Quando eu sempre começava a fazer uma palestra sobre cripto, que eu falava qualquer coisa sobre cripto, eu brincava, olha, daqui a 2 anos ou estaremos muito ricos ou estarei desempregado, porque talvez meu mercado não exista. E hoje, eu não tenho esse medo. Eu posso falar com uma certa segurança que eu não acredito que nos próximos 2 anos eu estarei desempregado. Provavelmente nós estaremos aqui falando sobre cripto, e não só para os próximos 2, mas provavelmente pelos próximos 10 anos. E aí eu estou falando, estendendo até um período para além do tempo que eu tenho de carreira dentro desse mercado. Então, o que eu quero dizer com isso?
quando eu comecei lá em 2017, você também, a gente sabia que podia não virar nada. Hoje, acho que todo esse processo regulatório faz com que isso vai virar alguma coisa. Quais são as duas conclusões que eu estou carregando desse fato? A primeira conclusão ela é bem simples, eu acho que 26 vai ser um ano que a gente vai ter mais consolidação dessa regulação, isso vai ser driver favorável para nós, só que a gente vai enfrentar uma ressaca desse problema, especialmente se a administração Trump perder espaço. Por quê? Porque estão sendo cometidos atos relativamente estranhos nesse governo, para dizer o mínimo, que eu não vou falar que são ilegais, por quê? Porque por enquanto a lei está falando que é legal, então tudo certo, mas em algum momento, quando esses caras perderem espaço no governo, a gente vai ter uma perseguição nesse lado. E aí eu acredito que isso vai gerar um certo ruído. Eu estou pronto, inclusive, para essa turbulência, que eu sei que ela vai acontecer. Acho que assim, você teria que ser muito inocente para achar que vai entrar um governo novo, esse governo novo vai fazer um monte de atos questionáveis, e isso daqui não vai gerar uma repercussão lá na frente, não vai gerar uma perseguição lá na frente. Então isso vai acontecer, o mercado cripto vai sentir em algum momento essa dinâmica. E a segunda questão, para mim, para além desse aspecto regulatório, é a maneira de observar o mercado cripto. E aí eu faço um convite para um investidor de cripto que tem um pouco mais de tempo, para ele não olhar para o mercado cripto apenas no aspecto especulativo da coisa. Eu acho que quando a gente tem essa dinâmica de evolução regulatória, cripto vai abrir um mercado de trabalho, um mercado de empreender, um mercado de empresas muito interessantes. Então, eu estou vendo uma série de coisas sendo construídas nos bastidores que realmente têm utilidade muito real neste mundo e que vão aumentar significativamente o nível de eficiência, de supply chain, de mercado financeiro, dentre outras coisas. E, para mim, para além do investidor que capturar essa revolução via Bitcoin, via outras coisas, o cara que hoje ele não está ali numa profissão liberal e poderia, por exemplo, se tornar um cara de marketing, de vendas, de outra estrutura para o mercado cripto, vai ter uma oportunidade muito interessante nos próximos 3, 4 anos. E eu também consideraria olhar cripto por esse viés. Eu acho que uma coisa que a gente vive bastante, quando a gente fala aqui, naturalmente eu estou falando para uma parte do público aqui vai ser um médico, vai ser um advogado, e essa parte realmente, cara, foca só no investimento, tá tudo certo, foca na tua profissão e ganha dinheiro na tua profissão. Mas em outro aspecto, uma coisa que quando a gente fala de investimento em cripto, é você investir em cripto como carreira. E isso, de verdade, para mim, vai existir um gap muito oportuno nos próximos anos. E as pessoas que conseguirem pegar isso vão conseguir aproveitar isso muito bem. E, na minha visão, isso só acontece depois que a gente teve todo esse processo regulatório dos Estados Unidos. Essa segurança para você investir em cripto para além dos investimentos só acontece agora. Cara, uma das coisas que ficou muito clara na questão da regulação dos Estados Unidos foi o avanço da tese de stablecoins. Parece algo muito simples do mercado financeiro tradicional entender, assim como é muito fácil dele entender como que as empresas de stablecoins são lucrativas e tentar de alguma forma pegar o pedacinho dessa torta para ele, já que ele acha que o mercado vai só avançar no mundo inteiro, né? Qual que é a tua visão hoje sobre stablecoins e principalmente que outros levas de novos negócios vão ser criados em cima disso e principalmente também como é que isso deve avançar nos Estados Unidos, dado que você tem a Circle, que é talvez a mais queridinha, e o Tether, que de alguma forma lá atrás as pessoas consideravam ele um risco sistêmico para o mercado cripto. Cara, eu acredito que stablecoins, elas são o nosso chat GPT no mercado cripto. Simples assim. Por que eu falo isso? Porque o ChatGPT ele foi um divisor de águas para o contexto de IA. A partir do ChatGPT, você entendeu aquela loucura de redes neurais e todas as estruturas, se tornou simplesmente um chatbot que você conversa e que ele fala melhor do que o teu amigo e você prefere ele a alguma pessoa para pedir conselhos sobre seu relacionamento, sobre sua vida, sobre sua estrutura, que é o que hoje a maioria das pessoas faz com IA. Eu vejo a mesma coisa para stablecoins. Stablecoins, antes, por exemplo, a nível Brasil, a gente não conseguia conceber investir em dólar. Quantas pessoas você conhece, mais antigas, que acham que investir em dólar é uma coisa restrita, é uma coisa para gente muito rica, uma coisa muito difícil? Hoje, cara, você literalmente pode abrir a conta da tua corretora e comprar dólar em 3 segundos. Mais do que isso.
você não vai pagar aquele dólar altíssimo da casa de câmbio. Você vai pagar 5,50 no dólar, não 5,87. E ali você percebe que, pô, às vezes teu assessor do banco A ou do banco B tá te ferrando. Esses dias eu fui ali fazer uma alocação e eu fui fazer uma cotação via banco tradicional, só por curiosidade. Cara, o cara me empurrou um dólar a 5,87 e o dólar tava a 5,39. Eu olhei para ele e falei, cara, muito obrigado, não precisa. Deixa que eu vou fazer o meu câmbio da minha forma. E aí eu fui lá, abri uma corretora, fiz meu câmbio através de lá, joguei aquilo ali para dólar, fiz um saque para uma conta minha americana e pronto. Eu economizei ali 20, 30 centavos por dólar e pude acessar outro nível de mercado de investimento. E quando você pensa ali que depois desse estágio você vai ter, por exemplo, X-Stocks, e você vai poder investir em bolsa americana, em bolsa asiática, quando você pensa que daqui a 6 meses, um ano, não acho que é muito tempo além disso, você vai ter ali protocolos tipo uma Maple Finance que vão te oferecer fundos de investimentos e outras estruturas, você percebe o quanto o mundo atual é engessado e o quanto esse mundo atual é travado. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim como o ChatGPT tornou muito tangível o conceito de inteligência artificial, para mim, stablecoins torna-se muito tangível o conceito dessa fragmentação, liberdade e descentralização que o mercado cripto propõe. Então, para mim, 26 vai ser um ano que a gente vai viver essa revolução de uma forma ainda mais intensa, que as empresas vão fazer isso, que eu acredito que a gente vai ter cada vez mais stablecoins, nacionais e internacionais. A grande questão é que, naturalmente, uma hora esse mercado vai ver sua ressaca. Assim como a gente viveu a ressaca, a gente vai viver uma ressaca com IA. Isso é normal. Todo hype acontece isso. A questão aqui é você entender e você alocar dessa forma. Eu não alocaria para a parte de stablecoins olhando os protocolos diretamente de stablecoins. Eu alocaria entendendo como essa revolução se expande em termos de produtos financeiros. Mas, para mim, sem sombra de dúvidas, se o ChatGPT está para inteligência artificial, assim como as stablecoins estão para o blockchain. Essa, para mim, é a grande porta de entrada que vai fazer uma institucionalização global para o mercado blockchain por conta dessa facilidade, que é você fazer o on-ramp e você digitalizar o dinheiro, que era uma solução que todos nós estávamos esperando, só faltava a regulação, e agora que tem regulação, a gente pode aproveitar. Cara, eu queria voltar um pouquinho e pegar uma lição só sobre isso, tá? Qual foi o seu, especificamente o seu, principal aprendizado de 2025? Realização de lucros. Acho que assim, essa foi a palavra de ordem para 25. E esse foi o meu grande ponto. Em um dado momento do ciclo, eu olhei para o padrão, eu percebi que forçar demais, dar murro na ponta de faca, manter uma estratégia anterior era uma besteira. E eu aceitar e saber ajustar meu portfólio em relação a isso era fundamental. Acho que assim, você tem que criar disciplina dentro do mercado. Isso não vale só para o mercado cripto, o mercado de investimentos como um todo. Você não opera o mercado que você deseja, você opera o mercado que você tem. E entender qual mercado que eu tinha na mão em 25 foi o que me fez evitar de cometer erros muito graves. Se eu não tivesse tido disciplina de realizar em agosto, eu aqui agora estaria marcando um prejuízo muito alto. E hoje eu olho para isso e falo, caraca, como é bom ter disciplina. Eu lembro muito bem quando eu realizei. Ali eu comecei a realizar em julho. E, por exemplo, em um dado momento eu vendi ET a 55 centavos de dólar, 60 centavos de dólar. E aí eu escutei de muita gente que eu tava ficando louco. Porque até saiu de 60 para 80 centavos. E aí você vai sempre tomar as críticas, é natural. E o auge de tudo isso, acho que foi dia 13 de agosto, eu estava fazendo uma live, eu fiquei quase 3 horas defendendo a minha tese, porque eu estava realizando. E tomando ali muita pancada. E ele falou uma coisa, olha, às vezes você vender, em 2 semanas você parece um louco. Em 3 meses você parece um gênio. E hoje, 3 meses depois, você parece um gênio. De fato, o cara que vendeu em agosto, 3 meses depois, ele parece um gênio. Porque você fala, caraca, esse cara conseguiu. E isso vem de uma ordem de você respeitar e você compreender essa dinâmica. Eu acho que esse é o grande ponto. Quase uma filosofia estoica do que você controla e do que você não controla, o mercado que você deseja, o mercado que você tem. Muito bom.
Cara, aí não só de 2025, né? Na tua experiência aí no mercado, lidando com clientes, qual que você acha que são os principais vacilos dos investidores na jornada, né? Pensando no cara que começa até o momento em que ele ganha uma maturidade suficiente para estar no mercado cripto e ser lucrativo. Cara, eu acho que primeira coisa, principal vacilo, você cobrar do mercado o que você quer. Acho que essa é a primeira coisa, assim. É foda falar isso. É foda, por quê? Porque a gente cobra. A gente cobra. Eu também cobro do mercado o que eu quero. Eu abro uma posição, às vezes, vamos supor, aloco 100 mil reais. Eu vou cobrar no mercado e falar, olha, eu quero que esses 100 mil reais virem 500 mil reais. Eu quero. Eu preciso, eu tenho esse desejo em 3, 4 anos, pô, e eu sou um cara disciplinado, sou um cara correto, não mexi no meu dinheiro, tudo mais, tal. E o mercado vai lá, às vezes, decepcionante. Mesmo que você tenha a maior parte das probabilidades ao teu lado. O mercado vai lá e te decepciona. Então, a primeira coisa para o investidor inicial, entenda, algumas vezes você estará na ponta da sua tese que não se concretizará. E você vai ter que ter capacidade de cair e se levantar. E isso vai fazer com que você tenha um resultado. E aí entra o game de você se manter vivo no mercado cripto. Você sobreviver ao mercado. Então, essa é a primeira coisa, assim, entre nesse mercado entendendo que você vai ter expectativas e suas expectativas podem ser frustradas, mesmo que você faça tudo certo. E tá tudo bem. No longo prazo, elas vão ser supridas. Curto e médio prazo, infelizmente, hoje o médio prazo de cripto é 3, 4 anos, elas podem te frustrar. Acho que a primeira coisa que a gente tem que guardar aqui numa caixinha e aprender e abaixar nosso nível de expectativa, abaixar nossa arrogância dentro do mercado cripto. Segunda coisa que eu acho que é fundamental é tenha uma parte do seu portfólio que é feito simples. Cara, eu tive 2 reuniões na minha consultoria que me chocaram. Sempre quando eu vou falar com clientes ali da consultoria, a gente bate um papo, né? E antes dessas pessoas entrarem, eu explico a consultoria e tudo mais, e enfim, vejo se o perfil dessas pessoas de fato é para consultoria e vice-versa. E quando eu sentei com elas ali, eu tive um papo com elas, e me chocou. Foram 2 histórias de 2 profissionais, um setor público, outro da área da saúde, que o que eles fizeram? Isso aí me chocou muito mesmo. Eles pegaram todo o dinheiro da vida deles, colocaram no mercado cripto em um momento oportuno, ali 24 para 25. Esse dinheiro multiplicou-se, e aí a gente tá falando, pô, o cara pegar ali e colocar 1 milhão alguma coisa, e virar próximo ali da ordem dos 5 milhões. Um virou 700 mil dólares, outro virou quase 900 mil dólares. E eles cometeram um único erro, e esse único erro custou 80% do portfólio deles. O da área da saúde, ele pegou, aprendeu DeFi, começou a interagir tudo em uma única carteira. Um dia fez um trade errado, uma alavancagem errada, estava com a cabeça quente. Foi lá mexer num protocolo de DeFi. E no protocolo de DeFi, ele viu um pop-up no Twitter falando que ele poderia ter ganhado um airdrop. Clicou sem pensar 2 vezes e perdeu 800 mil dólares. O cara saiu de 5 milhões, 6 milhões de patrimônio para menos de 1 em questão de 15 minutos. Por quê? Porque ele concentrou todos os recursos de custódia em um único local. E esse erro acabou muito provavelmente com a aposentadoria do cara. Estou falando de um cara ali com seus 50 mais. E o dia que eu conheci, eu falei, olha, cara, infelizmente talvez você tenha que voltar a trabalhar. Ele falou, pô, mas eu vendi minha empresa, eu já saí. Eu falei, mas infelizmente você vai ter talvez que voltar a trabalhar. Qual que é o aprendizado que a gente tira disso aqui? Cara, se você está na fase da vida dos 50 mais alocado no mercado cripto, com uma grande parte do portfólio, seja um cara muito focado na tua custódia. Assim, da maneira mais extensa possível. Eu falo isso porque quando eu escutei esse relato, qual foi a primeira reação que eu tive? Isso foi muito louco. Eu terminei a call, abri meu setup de custódia e fui revisar cada uma das coisas. Fui testar cada uma das coisas, comprei mais hard wallet, distribuí mais capital, mudei, aloquei uma parte em ETFs. Cara, e foi assim, eu olhei isso depois de 8 anos de experiência de mercado e falei, caraca, peraí, deixa eu refazer minha custódia. Então, assim,
Parece loucura, mas não é. E você pode perder uma grande parte do seu capital se você está fazendo isso de forma inadequada. Então, se você está muito concentrado, você está em uma única corretora, em um único wallet, uma única coisa, revise. Revise e revisite isso o quanto antes. O segundo cara que eu conversei foi um cara que ele partiu ali, eu acho que na casa dos 200 e pouco, alocou em Bitcoin, virou 700 e tantos, e aí em um dado momento ele vem a ficar muito interessado em altcoins. E ele constrói ali uma confiança muito grande. Pô, consegui ter esse resultado em Bitcoin, quiçá em altos. E o cara alocou 100% do capital em altcoins pequenas. Resultado prático, 83% de drawdown na carteira. E ali entrou uma dinâmica de não aceitação, de tipo ver um prejuízo e falar, cara, eu ainda vou recuperar esses 83% nas mesmas moedas. E aquilo ali, a chance disso acontecer é muito, muito, muito baixa. E aí entra, talvez, minha segunda grande lição. Tem uma parte da sua estratégia mantendo simples. Cara, eu sei que é maravilhoso a ideia da gente alocar 100% do nosso patrimônio no coin, a gente acertar altcoin e fazer 5, 10 vezes. Eu sei, isso é maravilhoso, isso já aconteceu na minha vida, isso já aconteceu na vida do André. Isso muito possivelmente, se você tiver tempo no mercado cripto, vai acontecer na sua vida também. Mas você fazer isso com 100% do seu capital disponível para cripto é loucura. Por quê? Porque vai existir a probabilidade da gente viver um 2025, onde tomar risco não necessariamente vai significar ganhar dinheiro. E neste momento, você ter mantido uma estratégia, pelo menos uma parte do capital simples, vai fazer diferença. Então, para mim, isso é uma coisa que eu vou fazer para esse próximo ciclo. Provavelmente eu vou deixar de ganhar dinheiro por fazer isso. Eu faço esse parênteses. Eu deixarei de ganhar dinheiro. Mas eu cheguei num ponto de patrimônio que, para mim, faz sentido. Eu vou ter minha porcentagem de capital da loucura. O que é da loucura? Cara, colocar em altcoins, que eu vou fazer minha gestão ativa, eu vou fazer toda a dinâmica que eu quero fazer. E eu vou ter uma porcentagem de capital, que eu vou alocar para esse próximo ciclo, que o preceito dele é muito simples. No momento que o Bitcoin estiver abaixo de 80 mil dólares, até 60 mil dólares, que é a estrutura que eu considero desse próximo ciclo, eu vou ficar fazendo aportes recorrentes, que vão crescer à medida que o Bitcoin fica mais barato. Porque eu acredito que se eu tiver um preço médio na casa de 70 mil dólares, eu consigo mais que dobrar o meu patrimônio em 3 anos. Porque eu acredito que no próximo ciclo a gente vai ver um Bitcoin ali na sua casa dos seus 150, 200 mil dólares. E se você comprou bem entre 80 e 60, você está com preço médio de 70, então você mais que dobra o seu patrimônio. E você dobra o seu patrimônio, você está entregando para a tua carteira um retorno anualizado de mais de 30%, se você fez isso ao longo de 3 anos. E isso bate literalmente qualquer coisa que você pode investir no mundo, a não ser cripto. E aí, para mim, entra essa questão. Uma porcentagem da minha carteira vai ter isso. Por quê? Porque nessa porcentagem da carteira é o dinheiro que eu quero ter certeza que eu tenho uma alta chance de ter um bom resultado. E aí eu estou eliminando a maior parte dos ruídos possíveis dentro disso e jogando simplesmente o fato que a gente tem as maiores gestoras do mundo apenas alocando em Bitcoin e aproveitando esse fato, fazendo a mesma posição delas. Ao passo que eu tenho a minha outra ponta que eu vou tentar ser um pouco mais esperto no mercado, que pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Às vezes que deu muito certo, deu muito dinheiro. Às vezes que deu muito errado, felizmente eu não perdi tanto dinheiro. Mas eu deixei um upside na mesa que eu poderia ter maior se eu tivesse apenas alocado em Bitcoin. Então, eu acho que esses são os meus grandes pontos ali de aprendizados desse último ano. Cara, para 2026, você me pergunta dúvida aqui. Qual é que é a tua principal dúvida deste ano que está começando? Quando é hora de vender? Eu acho que essa é a minha pergunta mais importante, porque eu esperava que a gente teria uma correção, como nós tivemos agora. E eu esperava uma dinâmica como essa. Tudo isso, assim, aconteceu, eu relativamente esperava, mas não esperava uma correção tão profunda e tão demorada. Então, eu não sei qual que foi o nível de reset que nós tivemos. E agora, para mim, é difícil cravar chegamos ao topo ou não do mercado. Então, eu vou passar um 26 inteiro me preparando para uma queda. Só que aí eu acredito que tem duas formas de a gente se preparar para a queda. Tem a forma que você sai do mercado e tem a forma que você faz estratégias mais sofisticadas de proteção. Quando você sai do mercado, você abre mão daquele resultado. Quando você faz estratégias mais sofisticadas de proteção, você continua ganhando com o mercado. Eu vou optar para a segunda forma. Fazer algumas estratégias envolvendo opções, algumas estratégias mais estruturadas. E por quê? Porque eu acredito que esse negócio ainda vai andar.
e eu não sei até onde. Só que eu sei que se eu ficar de fora desse eu não sei até onde, vai ser muito caro para mim. Então, essa é a maneira que eu vou me trabalhar nesse aspecto. Essa é a maneira que eu estou lidando com esse aspecto. E ali eu vou ir ao sabor do mercado, vou ir realizando ao longo do movimento do mercado. Só que para mim, assim, a grande dúvida é até onde vai essa última pernada? Ela vai até os 100 mil dólares, 105? Ela vai até os 125? Ela vai até os 150? Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que muito possivelmente o 26 vai ser um ano que depois a gente vai ter uma correção. E aí é complicado, porque você vai estar trabalhando, apostando favorável ao mercado, sempre esperando o pior dele. Isso é bom por um lado, suas expectativas vão estar baixas. Isso é ruim pelo outro lado, que é você saber lidar com todo esse psicológico e com toda essa ansiedade de você não saber exatamente quando cortar essa dinâmica. E agora a segunda parte da pergunta, qual que é a principal certeza que você tem para 2026? Cara, a principal certeza que eu tenho para 2026 é que esse mercado continuará ao longo das próximas semanas e ao longo dos próximos anos. Então, investir nesse mercado para os próximos 4, 5 anos vai dar lucro. Então, eu estou muito em paz quanto a isso. Agora é ajustar as estratégias para que elas deem os melhores resultados possíveis. Cara, agora realmente para finalizar, a última pergunta que eu queria fazer para você aqui hoje, nessa entrevista, a gente sempre tem no ciclo de mercado pessoas começando. Provavelmente tem alguém vendo esse vídeo que por acaso caiu nele no YouTube aqui e está se perguntando o que ele deve fazer. Qual que é o passo a passo nesse momento de mercado para esse cara começar. Então, eu queria que você desse um recado para esse cara para ele começar agora, em 2026. Cara, legal. Vamos lá. Se você não tem nenhum centavo alocado no mercado cripto, sinceramente, eu não compraria agora. É totalmente contra-intuitivo. Quando você pega um evangelista de cripto raiz, ele vai falar, cara, compra a qualquer momento, parará, 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 parará. E eu não, eu vou ser eu brinco que eu sou o pior evangelista do mercado cripto, porque normalmente eu falo mais para os meus clientes não tomarem tanta posição do que o contrário. Porque na maioria das vezes, quando a gente entra no mercado cripto, a gente entra muito irracional e querendo comprar o mundo. E eu não acho que é por aí. Então, assim, de verdade, pô, cara, não tenho posição nenhuma em cripto, nunca vivi. Quer viver? Viver um pouco, pega 10, 20% do que você quer alocar, que você pretende alocar no mercado cripto, compra agora Bitcoin. Sente o final desse ciclo, que você vai aprender a lidar com volatilidade. Mas, sinceramente, eu faria aportes grandes a partir dos 80 mil dólares. Eu sempre falo que eu faço com o meu dinheiro. O que eu vou fazer com o meu dinheiro é, o Orlando vai colocar dinheiro novo no mercado cripto entre os 80 e 60 mil dólares. Ponto. Essa é a maneira que o Orlando está lidando. Orlando, eu tenho dinheiro já no mercado cripto. Que aí a gente já muda a figura. E é uma coisa que, de fato, eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo é esse contexto. Aí, cara, para mim jogue um jogo ciente de realização de lucros. Tenha isso em mente. Cara, eu não tenho lucro. Tudo bem, então amenize os prejuízos. Mas se você ficar ancorado no mercado, na sua expectativa, às vezes vai deixar você muito mais distante do teu objetivo, do que você, às vezes, realizar com um lucro menor do que você gostaria. E aí, para mim, entra essa questão. Para mim, 26 é um jogo em que a gente sempre vai ter que puxar a expectativa para baixo, expectativa para baixo, expectativa para baixo. Pode ser um ano de super performance e a gente cai só em setembro. Pode ser que isso aconteça. Mas mesmo assim, você tem que ter consciência que a gente não está no início da festa, nós estamos no final da festa, com as pessoas indo para a porta. E se você não tiver essa leitura e saber trabalhar isso, você vai ficar dentro da festa no momento que ela acabar. E não é legal ficar dentro da festa no momento que a festa acaba. Legal, Rolando, super obrigado aí pelo seu tempo. Pessoal, vou deixar as redes do Rolando aqui para seguir, mas fique à vontade, Rolando, também para falar o último recado aí para o pessoal que está assistindo esse vídeo. Não, cara, eu acho que basicamente era isso mesmo. Eu agradeço. Sempre é bom bater um papo aí com você, cara. A gente sempre tem insights, ideias muito boas. Espero que o pessoal tenha gostado do conteúdo. E como sempre, se alguém quiser acompanhar aí todas as redes Orlando Crypto. E, pessoal, tenham calma. Sei que 25 não foi o ano que todos desejamos. Foi o ano que nós tivemos, né? Não foi o ano que nós desejamos. Mas eu acredito que o 26 ainda reserva algumas boas oportunidades. E para quem souber trabalhar em médio e longo prazo, a gente ainda vai fazer muito dinheiro nesse mercado. Maravilha. Bom, obrigadão, pessoal. Obrigado, Orlando. E até a próxima. Tchau, tchau.